Oi pessoal, vamos avançar no nosso conhecimento, hoje com a aula sobre acento diferencial. Então esse acento diferencial faz parte das normas da língua padrão do uso da acentuação, ok? Então vamos lá, vamos ver qual vai ser o assunto abordado. Nós vamos abordar a diferença do por e do por, do pode e do pôde e do porém e do porém. Para que a gente tem que estudar isso, pessoal? Olha só no slide, eu coloquei para vocês que uma das prioridades é se apropriar da língua padrão. Então a gente deve utilizá-la adequadamente, escrever de maneira clara e objetiva, e estudar sobre alguns casos de acentuação adequada de algumas palavras, para a gente não errar na hora de escrever o nosso texto, principalmente. Também, o acento diferencial é utilizado para permitir a identificação mais fácil de palavras homófonas e assim são palavras que têm a função de evitar confusão na leitura de palavrinhas que apresentam o mesmo som e grafias semelhantes. O acento diferencial, observem aí, ele ajuda na identificação das palavras homófonas, como eu disse, e evita possíveis ambiguidades na escrita e também na interpretação. Então, para você que não sabe, ou já esqueceu, né, não está anotado aí no caderninho, as palavras homófonas são aquelas que apresentam a mesma pronúncia, porém apresentam significado diferente, como é o caso do por e do por com acentinho circunflexo. Então, vamos lá para a gente definir como é que funciona a definição de cada um deles para a gente poder adequá-lo dentro do nosso texto, ok? Olha só nesse slide. Embora sejam pronunciados da mesma forma, o significado deles é bem distinto. O por sem acento é uma preposição, que significa através de, sobre, ao longo de, perto de, durante, e indica causa, dependência e correlação. Já o por com acento circunflexo é um verbo e ele está no infinitivo, que tem o sentido de colocar, depositar, apostar, concorrer, incluir, supor e outras definições também, ok? Olha só, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. O exemplo 1 está escrito assim: o raio-x viu por dentro de mim. 2. Eu preciso pôr essas roupas para lavar. As meninas vieram por causa do chocolate. Antônio vai pôr todo o seu salário no número 7. Eu vou pôr você no meu testamento. Observe que a pronúncia do pôr com acento circunflexo é um pouquinho mais fechada, mas se você não acentuar, pode dar ambiguidade. Vamos ver o que significa cada um deles? Olha só, no exemplo 1, o pôr está sem acento porque é uma preposição. Tem o sentido de através. O raio-x viu através de mim. Eu preciso pôr essas roupas para lavar. A pronúncia um pouquinho mais fechada e está com o sentido de colocar. As meninas vieram por causa do chocolate. Também uma preposição que está no sentido de causa. Antônio vai pôr todo o seu salário no número 7, então ele vai apostar no número 7. Eu vou pôr você no meu testamento, está com o sentido de incluir. Olha só, com esses exemplos você pode compreender a diferença do acento diferencial? Viu a diferença da aplicabilidade dele nas orações? Lembre-se, olha só, anote aí no seu caderno. Quando for utilizado como verbo no infinitivo, ele vai ter o acento circunflexo, por. Quando for utilizado como preposição, que significa através de, por meio de, ele não tem acento. Então, fique tranquilo. Anotou essa dica? Não tem como errar. Agora, leia atentamente o trecho da história de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza. Ao longo daquele dia, Dom Quixote viajou inclinando sobre a cabeça de seu cavalo, porque seus ossos lhe doíam tanto que não pôde endireitar-se. Ao entardecer, apareceu na beira da estrada uma venda, que era o lugar onde se hospedavam os viajantes, e então Sancho disse: pode alegrar-se, senhor, que ali adiante vejo uma venda. Observe que foi empregado a palavra pode e a palavra pôde, com sentidos diferentes. Então, olha só, o pode, sem o acento, ele é um verbo,
está na terceira pessoa. Então, a ação ocorre no exato momento em que o fato é narrado. E o pôde, que está dizendo que a ação aconteceu num determinado momento, mas que já foi encerrado. Então, essa definição aqui da palavrinha pode e pôde é o nosso outro assunto do acento diferencial. Já que nós definimos, vamos analisar as orações que essas palavras aparecem. Olha só, os ossos lhe doíam tanto que não pôde endireitar-se. Essa palavrinha com acento circunflexo, ela é pronunciada um pouquinho mais fechada. A definição diz que a ação ocorreu com o personagem no tempo passado, já foi, e por isso utilizou-se a escrita no verbo pôde com acento. Já a frase número 2, que eu destaquei aí para vocês, está dizendo assim: pode alegrar-se, Senhor, que ali adiante vejo uma venda. Já essa ação está acontecendo no presente, por isso não pode ser acentuado. Então vocês observam que o acento diferencial nessa circunstância diz respeito ao tempo em que acontecem as ações. Por isso que se você não acentuar a palavra pôde, ela pode dar um sentido completamente diferente no seu texto. Que tal conhecer agora a diferença entre outras duas palavras? Vamos lá? Leia a curiosidade a seguir e observe a palavra destacada no texto. De acordo com os dicionários de língua portuguesa, tricampeão é um time campeão 3 vezes, sem necessidade de serem vitórias seguidas. Porém, até 1970, os meios de comunicação consideravam tricampeão o time vencedor de 3 campeonatos seguidos, ou tetracampeão se vencesse 4 vezes sem interrupção. E assim por diante. A mudança só veio com a conquista da Copa do México, já que o Brasil tinha se consagrado bicampeão com as 2 Copas de 1958 e 1962. Vamos fazer a análise do texto com essa palavrinha nova com acento diferencial? A palavra destacada, porém, no início do texto, dá uma ideia contrária, ou seja, oposta daquilo que já foi dito anteriormente. Tá? Observe que, primeiramente, foi apresentada a ideia de que o tricampeão seria aquele campeão que tinha que vencer seguidamente para poder ter esse título. Só que depois ele apresenta uma outra ideia. Logo depois foi apresentada a ideia de que para ser tricampeão ele deveria, apenas vencer os campeonatos. E aí a palavra porém vem para fazer a conjunção, nesse caso, conectando as duas ideias completamente opostas, tá bom? Então ela é classificada como uma conjunção. Anote aí. Lembre-se dessa dica. A conjunção é um termo que liga as duas orações, estabelecendo uma relação entre elas. Você já viu algum texto, esse vocábulo, com a presença do acento, ou seja, com a grafia do porém? Ou seja, a palavra porém, sem acento diferencial, é um verbo flexionado na terceira pessoa do plural do infinitivo pessoal. Meu Deus, que negócio é esse? Professora, eu não entendi nada. Eu fiz a conjugação para você se situar. A gente fala sempre essa palavrinha, mas não se dá conta. Olha só a forma conjugada. Para eu pôr, significa para eu colocar. Para tu pôres, colocares. Para ele pôr, para ele colocar. Para nós pormos, para nós colocarmos. Para vós pordes, para vós colocardes. E para eles porém. Então não é porém com acento agudo, é sem o acento. Para eles porém, que tem o sentido para eles colocarem. E assim também funciona para os verbos similares, que também pode significar pendurar, depositar, apoiar. Tem uma lista vasta do significado do verbinho pôr, tá? Vocês podem procurar isso também na internet. Porém e porém, essas duas palavras, quando não utilizadas de forma adequada, acarreta sérios prejuízos à compreensão textual. Haja vista que sua total discrepância é significativa. Eu coloquei para vocês o quadro para a gente poder definir, para você ver a diferença entre um e o outro.
Olha só, o porém com acento agudo é uma conjunção coordenada adversativa, que indica justamente a adversidade, uma ideia em contraposição da outra, uma ideia oposta. E porém, sem o acento, é um verbo que indica que ele está flexionado na terceira pessoa do plural, ok? Então, para você não errar, segue a dica, papel e caneta na mão, anota aí. Porém, com acento, é uma conjunção adversativa, que pode ser facilmente substituída pelo mas e contudo. Leu a oração, cabe um contudo, um mas, porém, com acento agudo. Estavam curtindo as férias, porém, tiveram que retornar às pressas. A circunstância normal é que as pessoas estariam curtindo as férias tranquilamente, porém, tiveram que voltar às pressas. Uma ideia oposta. Então, eu posso trocar por contudo. Contudo, tiveram que voltar. Porém, sem acento, é um verbo. Então, olha só. Eles porem os livros à venda é a melhor solução para arrecadar o dinheiro. Observe que o porem é um verbo. Então, se eles colocarem os livros à venda, seria a melhor solução para eles arrecadarem o dinheiro. Então, vamos exercitar, já que agora a gente já conceituou todas as coisas, vocês vão acertar todos os exercícios. Vamos lá para a questão número 1. Olha só a tirinha que eu separei para vocês. Vendo o pôr do sol. Aí chega uma pessoa e pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Aí ele diz, vendo o pôr do sol, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Vendo o pôr do sol, aproveite para ver também. Olha só, nesse quadrinho o autor brincou com o sentido de um verbo. Qual foi o verbo? Foi o verbo ver, que está no presente do indicativo, vendo, e deu a ideia de que estivesse vendendo, mas ele estava vendo, de ver o pôr do sol. Então tem uma brincadeira aí, e a palavrinha que a gente está colocando aí em discussão do acento diferencial é o por. Olha só, a palavra por foi acentuada nessa tirinha porque ela indica o quê? Ela indica um verbo com sentido de colocar, eu estou colocando à venda, eu estou vendendo, ou é uma preposição com sentido de circunstância? Está aí marcado para você, a respostinha é um verbo com sentido de ocultar-se. Então, o pôr do sol, quando você for escrever no seu texto, sempre tem que ter o acento, porque está no sentido de sumir o sol, ocultar o sol. Não esquece de colocar o acentinho. Nessa tirinha aqui da questão número 2, está escrito assim, vamos ler. É a pergunta mais estúpida que eu já ouvi em toda a minha vida, Suzanita. Ah, é? Quando você fica perguntando por que o mundo não sei o que e por que a guerra não sei o que lá, hein? Só você, a gente vai preencher, fazer perguntas? Você pensa que é melhor, hein? Por acaso eu não posso ter as minhas perguntas? O que você quer perguntar, Suzanita? Por que nesse país os operários são tão pobres e não são como os dos Estados Unidos, que são loiros, lindos e têm carro? Observe na questão número 2 que eu tirei ali uma palavrinha que a gente vai substituir com pode ou pôde. Qual que vocês acham que vai ser melhor encaixado aqui nessa situação? A resposta correta é você pode. Só você pode fazer perguntas? Observe que todos os outros verbos também estão flexionados no presente do indicativo. E colocar um verbo aqui no passado seria totalmente ilógico, ok? Para a nossa compreensão. Então vamos fazer agora as nossas considerações finais. Nós vimos nessa videoaula, pessoal, o acento diferencial, o uso do por e do por, com acento e sem acento, do porém e do porém, e do pôde e o pode. Observe que o por sem acento é uma preposição. O por com acento é um verbo. Porém, com acento é uma conjunção, que dá a ideia de mas contudo. E o porém, sem o acento, é uma variação do verbo por, que está flexionado na terceira pessoa do plural do presente na forma impessoal. O pôde, com acento circunflexo,
é um verbo que está no pretérito perfeito, no passado, e o pode está no presente. Pega o papel e a caneta, anota tudo direitinho para não errar mais. Você pode acessar os outros exercícios na plataforma e você, por ter assistido essa aula, você pôde aprender o assunto. Então, pode fazer os exercícios complementares. Porém, para pôr a mente, para exercitar, acesse primeiro a plataforma eduque.acre, ok? Viu a utilização correta das palavrinhas que a gente acabou de aprender? Então faça o mesmo, exercite, não perca tempo. O estudo vai levar você sempre mais adiante. Eu fico por aqui, tchau!